Capítulo 3. Santidade, pureza, a impureza moral e ritual. Bem, agora é preciso considerar a ligação profunda que existe entre sagrado e pureza, porque os dois não são idênticos, apesar de existirem enormes quantidades de escolásticos que confundem essa questão. Pensam que sagrado significa puro, pensam que comum significa impuro. Isso simplesmente não é assim. Essas são diferentes oposições binárias. Os dois não são idênticos. Ser sagrado significa pertencer ou estar no reino de Deus. As coisas não podem se tornar sagradas e não podem entrar em contato com o santo ou sagrado se não estiverem primeiramente puras. Pureza, que é a ausência de impurezas, é um pré-requisito para o acesso ao sagrado ou ao status de sagrado. Estar em estado de pureza significa simplesmente estar qualificado a ter contato com o sagrado. Para entrar em recintos sagrados, para lidar com objetos sagrados e assim por diante. Estar em estado de impureza significa simplesmente que não se está qualificado para ter contato com o sagrado. Então, se você estiver impuro em sua casa e apenas cuidando da sua própria vida, tudo bem. É apenas um problema se você decidir que quer ir ao santuário. Então, pureza e impureza são estados de habilitação ou inabilitação para o contato com sancta, o sagrado. O sagrado é puro por definição. Só o que está livre de impurezas pode ter contato com o sagrado. Se um objeto é impuro, e você vai ver aqui estes pares sobrepostos, que também estão no diagrama. Se você observar, o par inferior meio que se arremessa em cima desse par. Isso lhe dará uma ideia do que estamos tentando transmitir com essa imagem, ok? As coisas são ou sagradas ou comuns, mas para serem sagradas, elas devem estar puras. Objetos comuns podem estar puros ou impuros. Isso só depende se estiverem ou não em contato com uma fonte de impureza, tudo bem? Mas note que o sagrado e o impuro nunca são conjugados. Se um objeto impuro entra em contato com um objeto sagrado, então o objeto sagrado é imediatamente contaminado, é imediatamente tornado impuro. A palavra contaminado significa assumir algum tipo de impureza ritual. E perde seu estado de sagrado automaticamente. Assim, torna-se tanto impuro quanto profano. Para ser restaurado, então, você vai ter que ter duas coisas acontecendo. Primeiro de tudo, ele tem que ser purificado. Você tem de se livrar da impureza ritual. Então, vai ter que haver algum procedimento ritual que limpe a impureza. Então, quando você tiver feito isso, você o tornou puro, mas ainda é comum, profano. Então, ele tem que, se tiver que ser santificado novamente, ele tem que ser ressantificado ou entregue a Deus novamente, ressantificado. Talvez um pouco de óleo de unção derramado sobre ele, que é um meio de santificação. Ou simplesmente entregá-lo a Deus, elevando-o em direção a Deus. É outra maneira de ressantificar alguma coisa. Mas tem de haver dois passos. A purificação e em seguida uma santificação para torná-lo sagrado novamente. Maior acesso ao sagrado exige um maior grau de pureza. Essa é a ligação entre a santidade e a pureza. Assim, a pureza que é exigida de um sacerdote que tem acesso ao santuário propriamente dito é maior do que a de um israelita que tem acesso apenas ao pátio exterior. A pureza exigida para o sumo sacerdote é ainda maior. Assim, para estarmos puros, devemos nos separar a nós mesmos de fontes de impureza. Quais são essas fontes de impureza? E eu espero que você tenha tido a oportunidade de olhar o material de leitura, porque eu vou passar por isso de uma forma relativamente rápida. Jonathan Clowens tem sido o propositor mais vocal da alegação de que os textos bíblicos falam de dois tipos distintos de impureza: impureza ritual e impureza moral, que eu tenho aqui, na transparência. Você leu o artigo curto que ele tem no estudo da Bíblia judaica, mas ele também escreveu sobre isso longamente em outros lugares. De acordo com Clowens e outros, a impureza ritual surge a partir de substâncias físicas e estados que não são em si pecaminosos. Não há nenhuma conexão íntima com o pecado quando estamos falando de impureza ritual. Na verdade, um monte de impureza ritual é inevitável e às vezes até mesmo obrigatório, certo? O contato sexual torna uma coisa impura. E mesmo assim, Deus ordena aos seres humanos a serem frutíferos e multiplicarem-se. Enterrar o morto torna alguém impuro, mas Deus ordena cuidados adequados aos mortos. Então,
Não há nada inerentemente pecaminoso em se contrair impureza ritual. A impureza ritual, que geralmente é permitida, se distingue pelas características que eu rapidamente anotei aqui. É contagiosa, ou seja, é transferida para as outras pessoas ou objetos, dependendo de como receptivos são. Talvez por contato físico, talvez no caso de impureza grave, através de compartilhar um espaço fechado, por estarem juntos sob um telhado ou tenda. A impureza ritual também é impermanente. Ela pode ser removida ou reduzida através de rituais de abluções, ou apenas pela passagem do tempo, ou outros tipos de observâncias rituais. A impureza ritual também contamina ou torna impuro o sancta, e por isso têm que ser mantidas separadas dos sancta. Em casos muito graves, pode ainda contaminar alguns objetos comuns, e nesses casos, a fonte de impureza pode ter que ser isolada, se necessário, excluída. Agora, o conceito de impureza ritual era uma característica central e integrante da maioria, se não todas as religiões antigas. E as leis bíblicas de pureza e impureza assemelham-se fortemente aos de outras culturas do Antigo Oriente Próximo, Egito, Mesopotâmia e mesmo da cultura hitita. E certamente há raízes no Antigo Oriente Próximo e nos cananeus para as práticas de pureza israelitas. Mas o sistema de pureza e impureza ritual que é trabalhado nos escritos sacerdotais da Bíblia hebraica representa uma tentativa de monoteizar práticas de pureza de Israel, e criar um sistema que diferenciava Israel de seus vizinhos mais próximos. Assim, por exemplo, a impureza era muitas vezes relacionada com a crença em espíritos malignos e demônios impuros. É bem possível que os rituais de purificação de Israel podem ter se originado e até mesmo sido efetivados como rituais de exorcismo que expulsavam um demônio que se acreditava estar causando a aflição em questão. Essa pode ser a origem e fonte, mas nos escritos sacerdotais, a impureza é geralmente divorciada de qualquer associação com os maus espíritos. Alguns estudiosos acreditam que o sistema de pureza ritual reflete uma preocupação original com saúde ou higiene, mas isso não é muito convincente. Apenas um conjunto de doenças são ditas gerar impureza ritual. E muitas substâncias que são consideradas anti-higiênicas pela maioria das culturas, por exemplo, excrementos humanos e animais, estas não são fontes de impureza ritual para os sacerdotes de Israel. Então, Clauans está entre aqueles que insistem que qualquer esforço para entender o propósito e significado das práticas de pureza israelitas, como esquematizado pelos monoteizantes escritores sacerdotais em Levítico 12 a 16, e, novamente, se os israelitas judeus reais faziam isso ou entendiam as coisas desta maneira, nós nunca vamos saber. Mas para entender a esquematização monoteizante das práticas de pureza de Israel, seria melhor ignorar as questões de origens e prestar atenção ao enorme simbolismo da impureza e da santidade nesses escritos. Em particular, precisamos tentar compreender a relação antitética entre impureza e santidade. Os dois são opostos. Elas são opostas e antagônicas uma para com a outra. Então, Clauans aponta, como você sabe, que há 3 fontes principais de impureza em P. Primeiro de tudo, cadáveres e certas carcaças são uma fonte de impureza ritual, Sara'at. O que é isso? Nós traduzimos como doença de escala. Tem sido chamado lepra. Definitivamente não é lepra. As pessoas que conhecem essas coisas leram os detalhes nos textos bíblicos e não é o que é verdadeiramente conhecido como lepra. Mas é algum tipo de doença de pele, descamação da pele, ou outro tipo de furúnculo e estado da pele que parecem estar associados, pelo menos na mente israelita, com a decomposição e a morte. Nós temos algumas passagens, uma no livro de Números, uma no livro de Jó, que descreve essa condição de forma que a identifica com a morte. Um feto abortado é frequentemente descrito como parecer ter essa condição, por exemplo. Não muitas vezes, só acontece uma vez no livro de Jó. Mas o ponto é que há uma conexão entre essa condição da pele, e sua decomposição e a morte. A terceira fonte de impureza ritual seriam as descargas genitais, tanto normais quanto doentes. Então, Clauans nota no artigo que você leu que as substâncias físicas e estados que são rotulados impuros e, portanto, designados como antítese ao reino da santidade, são estados que estão associados com a morte de um lado e da procriação do outro. Por que deveria ser? A concepção sacerdotal de Deus, você deve se lembrar, é de um ser imortal e assexuado. Pense na primeira história da criação.
que é a história sacerdotal da criação. Para entrar no reino sagrado, no qual não há nem morte nem procriação, isto requer a separação da morte e da procriação. É a associação com a morte, a sexualidade, que torna algo impuro e o desqualifica para entrar no santuário sagrado. Isso não quer dizer que não se deva lidar com a morte e a sexualidade no curso normal da vida. Pelo contrário, Deus ordena explicitamente aos seres humanos que sejam frutíferos e se multipliquem. E isso faz parte da fonte P, certo? Em Gênesis 1. Ele ordena o cuidado adequado aos mortos e ele também faz isso na fonte P. Isto significa simplesmente que não se pode entrar no santuário sagrado, o reino de Deus, quando se está impuro através do contato com a morte ou com a sexualidade.